atingiu, na verdade, o valor a que tinha sido ajustado lá atrás, por uma questão de mercado, uma questão de atualização dos valores, dos serviços, dos produtos, e esse ato, então, é chamado. Será que esse ato, que já existia no contrato de prestação de serviços, onde o contratante se obrigava a pagar o valor e o contratado se obrigava o quê? A executar o serviço de obra. Será que essa divergência poderá ser, através de uma arbitragem, resolvida? Sim. Por quê? Estamos falando de um direito patrimonial completamente disponível. Eu posso dispor, por exemplo, da minha obra, eu posso dispor do valor que eu estou pagando, eu posso questionar o valor que eu estou recebendo enquanto contratado? Posso. Isso não vai de encontro à saúde, à vida, à honra. É diferente, por exemplo, houve uma confusão, e aí chegaram quase às vias de fato, quase saiu uma briga entre aquela pessoa que estava ali liderando aquela execução da obra e a pessoa que contratou. Isso é uma demanda que será submetida à arbitragem? Não, por quê? Estamos falando de agressão, estamos falando de ofensa, e isso deve ser o quê? Completamente fora da arbitragem, dirimido o quê? Na seara do poder judiciário, seja na questão do processo criminal, seja na questão até mesmo do processo civil para reparação de danos por supostos danos morais daquela ofensa, agressão, enfim, danos estéticos, se for uma agressão que venha a causar algum tipo de lesão a uma das pessoas envolvidas, enfim. Deixar bem claro que somente estaremos limitados nessa legislação, a Lei 9.307 de 96, tudo o que for possível de disponibilidade. Falei aqui de um contrato de prestação de serviços. Posso estar falando também, sem nenhum problema, de uma relação, de um contrato de locação. Até acho que dei esse exemplo na semana passada, na aula de você, naquela aula de introdução a esse semestre, onde supostamente alguém que deveria pagar aluguel deixa de pagar aluguel porque teve que fazer uma obra, o locatário, no caso, teve que fazer uma obra, e essa obra era extremamente necessária para salvaguardar a estrutura de uma residência ou de um imóvel comercial que estava sendo objeto de locação, e deixou de pagar aluguel, mas o locador a si mesmo cobrou aluguel, o locatário insatisfeito, que já tinha sido obrigado a pagar todo o conserto do telhado, com infiltração, ou de uma parede que estava deteriorada, e é uma obra, na verdade, útil, uma obra necessária, deixou de pagar aluguel. E aí fica essa questão. O locador quer receber alegando inadimplemento, que existe. O locatário diz que o inadimplemento deve ser compensado pela obra que ele realizou. Oi, pois não? Alguém chamou? Não. Acho que esbarraram no microfone sem querer. E aí, então, pode ser, nesse caso, que seja submetido a um árbitro, claro que um árbitro que já tenha sido escolhido, que esteja lá como cláusula no contrato. Lembrando que o árbitro, se você assina um contrato de locação, ele já tem que estar previsto em uma cláusula contratual. Assim como naquele contrato que eu falei anteriormente, de prestação de serviços, de realização de uma obra, execução de uma obra, ele também deveria estar previsto. Porque se você não tem a arbitragem já inserida naquela condição do contrato existente, as pessoas envolvidas não serão obrigadas a se sujeitarem a esta convenção de arbitragem. E o ato, então, não terá o poder que foi, na verdade, concedido pela decisão de ambas as pessoas ou de todas as pessoas que estiverem ali naquela realização de um negócio jurídico. Então, temos aqui o parágrafo 1º, que fala da administração pública, direta e indireta, poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. A Lei 13.129 de 2015, ela traz a oportunidade, foi uma lei que alterou, na verdade, a própria lei de arbitragem, e ela traz a oportunidade, a possibilidade da administração pública, seja ela direta ou indireta, também se utilizar desse método de resolução de conflitos, chamado arbitragem, nas questões relativas aos conflitos da própria administração pública, desde que sempre relativos o quê? A direitos patrimoniais
disponíveis. Por exemplo, é muito comum, muitas das vezes, um órgão público alugar o imóvel de um particular. É muito comum, em algumas questões, até mesmo os decretos de requisição de bens, por exemplo, onde o poder público traz para si um patrimônio particular e utiliza para fins públicos. Temos a própria questão de serviços que muitas vezes são públicos, mas oriundos de particular. Embora ainda é uma grande interrogação a aplicação da lei de arbitragem na administração pública. Ainda existem muitos questionamentos, não há uma posição consolidada acerca se cabe ou não essa arbitragem na gestão pública. Então, a gente fica um pouco de até porque isso não compete nesta aula, vocês tiveram já aula em direito administrativo, e certamente foi falado que muitas vezes os contratos administrativos, né, que versam sobre serviços públicos, ainda que através de concessão ao particular, nem sempre poderão ser interpretados como contratos do direito privado. Uma questão de natureza jurídica, de cláusulas exorbitantes, da natureza do contrato, serviço público, enfim, não vem ao caso aqui na nossa aula, vamos sair um pouco dela para não focar muito em uma disciplina que vocês já tiveram. Bom, o parágrafo 2º, que já continua com essa questão envolvendo a gestão pública, diz que a própria autoridade ou órgão público competente dessa gestão pública direta, que vai celebrar a convenção da arbitragem, a convenção, na verdade, é uma cláusula, é a mesma para a realização de acordos ou transações. O que significa isso? É mais ou menos repetir que o árbitro ele não tem somente o dever de proferir a decisão arbitral, a sentença arbitral. O árbitro também pode, ele visualizando que há uma possibilidade de chegar a um acordo, chegar a uma transação, chegar a uma composição, ele mesmo tome a iniciativa e faça com que as pessoas envolvidas cheguem a um consenso, evitando o quê? Evitando até mesmo a necessidade de proferir uma sentença arbitral. E aí, pessoal, estou muito rápido, fique à vontade de me interromper. Todo mundo quietinho, ninguém fala nada, ninguém abre vídeo, está todo mundo dormindo. Tudo certo. Nada, tamo aí. Ouvindo. 100%, professor, manda ver. 100%, professor, tô aqui. Sei. Ô, professor, boa noite. Eu só queria fazer uma pergunta sobre a questão da arbitragem. Quem é que escolhe a Câmara da Arbitragem? Das partes. As duas partes podem escolher a Câmara que vai atuar a arbitragem? Então, vamos lá. Quando você fala em Câmara de Arbitragem, a gente está falando de pluralidade de arbitragem. Vamos ver isso mais à frente com calma, Arinalda. Mas o que acontece? A Câmara ela é escolhida, assim como um árbitro singular. Você pode, muitas vezes, contratar um escritório especializado em arbitragem. É muito comum. Como eu falei lá na semana passada, alguns talvez não estivessem aqui. A vantagem da arbitragem, no meu ponto de vista inicial, é que você escolhe alguém que vá definir o conflito, alguém que vá solucionar, que seja técnico capaz. Por exemplo, eu citei o caso aqui de uma empresa que realiza obras. Se eu estou contratando um serviço de execução de obras e essa empresa está oferecendo um serviço em troca de um pagamento, caso tenha algum questionamento, algum conflito inerente a esta suposta obra, que tenha sido ou não bem realizada, quem seria, por exemplo, um bom árbitro para essa questão? Olha, tenho certeza que um engenheiro civil seria muito mais apto, teria muito mais vocação para analisar um eventual conflito entre aquelas pessoas e resolver, do que propriamente um juiz. Ainda que um juiz tenha a possibilidade de produzir prova de ofício, a requerimento dele, quando entender necessário, ou quando as partes também requerem a chamada prova técnica, prova pericial. Então, a arbitragem é muito disso. E seja aí, Arinalda, Câmara, ou árbitro singular, ou árbitros plurais, sempre números ímpares, para evitar o quê? Para evitar que seja empate, isso sempre ficará a critério de quem? Das pessoas envolvidas.
Então, você não será obrigada a se submeter à arbitragem se não tiver sido inserido no contrato, lá no início, quando você assinou, e o contrato versar sobre direito patrimonial disponível, se você não deu a sua anuência. Então, quando existe a cláusula de arbitragem já inserida no contrato, é como se você, então, enquanto sujeito de uma relação contratual, tenha o quê? Dado a sua aquiescência, tenha concordado com a atuação de um ato, no caso de eventual conflito. Respondido? Sim, respondido, professor. Obrigada. Eu fiz a prova da ordem, caiu bem uma questão sobre arbitragem. Ah, é? Olha, eu confesso a vocês que esse final de semana eu trabalhei demais a serviço aí da instituição que eu atuo, e eu não tive até agora tempo, que hoje o dia foi muito corrido, de ler essa prova da OAB. Estou muito curioso. Mas que bom E eu vou saber. te falar uma coisa. O que você acabou de falar aí caiu. Dizer que o árbitro ele pode fazer de ofício. Sim. Essa questão caiu. Que legal, que legal. Tá vendo? Você falou e eu lembrei. Lá eu errei, porque eu não estudei. Obrigado pela aula. Essa aula tinha que ter sido antes, tá vendo? A culpa foi minha. Sim. É porque assim, o exame da OAB ele é um pouco perverso, porque eles acabam cobrando disciplinas que vocês estudam do primeiro período ao 10º. E muitos de vocês já realizam o exame da OAB no 9º período, onde vocês não tiveram grande parte de conhecimento do que cai nessa prova. Então, fique tranquilo que você não tem nenhuma culpa de ter errado essa questão. Não, eu fiz mesmo justamente para me saber como é que é a prova, as pegadinhas, tudo para me conhecer a prova, para mim justamente, porque eu vou tentar de novo para me passar, mas foi justamente para me conhecer a prova, por isso que eu fiz. Não, Mas foi perfeito. muito bom. Estava muito difícil a prova, de ética, Deus que me livre, nem nunca vi aquilo na vida. É mesmo. Bom, então Estava muita gente reclamando da prova, muito difícil mesmo. eu vou analisar essa prova aí esses dias, e até na sexta-feira, quando nós temos aula de ética profissional, eu até faço com vocês aí uma correção, se for o caso, porque, de fato... Eu fiquei feliz com meus 38 pontos, entendeu? Eu confesso a você, no 9º período, fazer 38 pontos é uma pontuação bem satisfatória. Ainda mais Eu fiquei feliz. caindo questões que vocês nem tiveram ainda a oportunidade de estudar. Enfim, mas o importante é isso. Às vezes, você precisa entender como é a prova, não apenas o conhecimento técnico, mas o conhecimento... As pegadinhas, são as pegadinhas que te quebram. Exatamente. É o conhecimento formal de como a prova é redigida, de como a prova cobra algum tipo de interpretação sua. Isso é importantíssimo. Então, a título de experiência, em que pese 38 pontos, é quase aprovação, e pode ser que tenham anulado algumas questões e você passe, espero que sim, mas confesso que sinta-se bem satisfeita, tá? Parabéns. Bom, Obrigada. vamos lá continuar então. O artigo 2º da nossa lei de arbitragem diz aqui: a arbitragem poderá ser de direito ou de equidade, a critério das partes. Vou fazer a pergunta a vocês, já imaginando que vai ter controvérsia. O que seria uma arbitragem de equidade? Vamos lá. O que seria a equidade como fundamento para uma arbitragem? Vamos lá. Seria, professor, o tratamento isonômico entre as partes? Não, vamos lá. Não confundam equidade com equiparação. Não confundam equidade com isonomia. Por quê? A equidade, ela trata-se de uma forma de você argumentar uma solução, muitas das vezes indo contra a própria norma, mas trazendo um sentido mais justo à sua decisão. Vou exemplificar. Até lembrar aquilo que eu falei agora há pouco. Você tem lá um valor específico para pagar a título de aluguel. Você não é obrigado a pagar aquele aluguel? É. Você, quando assina um contrato de locação, você diz, eu tenho que pagar R$1.000 mensais a título de locação daquele bem. E o locador é obrigado a me ceder o bem para uso. Quanto? Quando você deixa de pagar aluguel
por algum motivo alheio ao contrato, o que seria um motivo alheio ao contrato? Um caso fortuito, por exemplo, imagine agora esse caso triste demais no nosso município aqui próximo de Petrópolis, onde várias pessoas tiveram aí suas casas completamente destruídas por conta aí dessas chuvas que culminaram em toda essa tragédia. Imagine que o imóvel daquele esteja sendo objeto de um contrato de locação. Perfeito. O imóvel tem a obrigação, dentro de um contrato, de cessão pelo locador e de pagamento pelo locatário. Vocês acham mesmo que o locatário, depois de ter um imóvel, ainda que não tenha sido destruído, mas o imóvel que esteja em situação de risco, ou até mesmo de impedimento do próprio locatário chegar até o imóvel, será que ele seria obrigado a pagar aluguel? Pelo contrato, sim, porque não tem culpa o locador, não tem responsabilidade o locador pela tragédia natural que culminou com a devastidão, né, daquele município de Petrópolis. E aí, o que seria a equidade? Esse árbitro, ele poderia resolver o conflito indo contra uma cláusula contratual que te obriga a pagar aluguel, fundamentando o quê? Dando uma decisão mais justa, de acordo com a tragédia ocorrida em Petrópolis. Não tem sentido, por exemplo, a cobrança de aluguel pelo locador, uma vez que o locatário nem tem condições de adentrar ao próprio imóvel. Ou seja, isso seria equidade. Ele, de certa forma, ele estaria indo contra o contrato que tem a submissão à arbitragem, está contrariando uma cláusula objetiva, mas dando o quê? Um sentido de mais justiça à sua decisão, de bom senso. Então, em suma, então, seria a busca de um julgamento justo. Perfeito, Renan. Perfeito. E assim, é muito comum a gente fazendo pesquisas em qualquer seara do direito, seja civil, seja penal, seja do trabalho, tributário, previdenciário, enfim. Muitas das vezes, a gente se depara com juízes que vão contra a norma e proferem sentenças definitivas, de mérito, contrariando uma norma, trazendo na sua sentença, lembra? Relatório, fundamentação de dispositivos, elementos necessários da sentença, mas quando ele fundamenta, ele traz uma fundamentação pertinente por conta de um julgamento por equidade, que é previsto no nosso ordenamento jurídico, tanto para a jurisdição, quanto também nessa inserção aqui na lei de arbitragem. Então, cuidado, não confundam equidade com equiparação, equidade com isonomia. A equidade, como o Renan muito bem falou, é uma forma mais justa de se julgar, ainda que você vá contra o direito positivo. No caso, seria a ponderação de direitos das partes, Sim. de forma a encontrar essa coisa maior que seria a justiça. Não, na verdade, a coisa maior que seria a lei, mas a favor da justiça. Então, assim, mas desde que seja fundamentado. Não é apenas, vou julgar por equidade, então não precisa pagar o aluguel. Não. Julgamento por equidade, onde entende que o locatário não tem a obrigação de pagar aluguel, se deu uma vez que os fatos ocorridos no município de Petrópolis, onde uma tragédia trouxe aí a várias famílias condições desumanas, condições, inclusive, que não permitiam que eles adentrassem ao imóvel objeto de locação deste conflito. Você tem que justificar, tem que fundamentar. Senão, a sentença judicial poderá ser considerada nula, porque ela seria interpretada como teratológica. Sentença teratológica é aquela sentença que o órgão julgador não fundamenta, não explica, e ele é obrigado a tal. Ainda que ele julgue contra a norma. Aliás, principalmente quando ele julga contrário à norma, ou uma causa contratual, que na verdade faz norma entre os sujeitos daquela relação contratual. Então, esse debate é muito bacana de equidade. Claro que você pode concordar ou não, mas o importante, um eventual recurso, não na seara da arbitragem, mas na seara do Poder Judiciário, onde cabe recurso das sentenças judiciais, ele pode modificar tranquilamente, como você pode também, mediante uma sentença arbitral
fundamentada na equidade é distribuir uma ação anulatória da arbitragem, fundamentando o quê? A nulidade dela porque ela ultrapassou os limites ou porque a equidade não estava bem fundamentada. Enfim, isso é uma questão de discussão. Mas, quero dizer para vocês, o que é mais importante, essa distinção do que é equidade. Ficou tranquilo? Querem que eu repita? Não, tudo bem. Porque esses termos, inclusive, Mara, a gente tem muito em concurso público e no exame da OAB. E numa leitura rápida, você lê a equidade como equiparação. Como se a sentença tivesse que equiparar as pessoas. Não, não é isso. Cuidado. Bom, e aí então vimos que a arbitragem poderá ser direito, ó, de direito aquela que o árbitro terá que se basear na legislação, nas causas contratuais, e a equidade. Mas isso é a critério das partes. Ou seja, não é que o árbitro tenha o poder discricionário de decidir se vai aplicar o direito ou a equidade. São as partes que já vão estabelecer lá naquela cláusula contratual da arbitragem. E aí, o parágrafo 1º do artigo 2º diz: poderão as partes escolher livremente as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública. Poderão também as partes convencionar que a arbitragem se realize com base nos princípios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de comércio. E, quando for o caso, a arbitragem que envolver, né, a administração pública será sempre de direito, ou seja, não cabe equidade quando se tratar lá do parágrafo 1º do artigo 1º da lei de arbitragem inserida nos conflitos entre a administração pública direta e indireta estiver envolvida. Então, devendo aí sempre respeitar o princípio da publicidade. Bom, esse é o nosso primeiro momento para falarmos sobre essa lei de arbitragem. É uma lei que a gente vai analisar com muita tranquilidade, item por item. Inclusive, eu tomei aqui a iniciativa de, além dessa parte teórica da aula, eu fiz uma atividade para vocês, que está aqui no... Deixa eu achar. Que está no Google Classroom. Inclusive, eu vou até já mandar para vocês agora. Vocês vão receber agora uma notificação e aí vocês vão ter esta pergunta, no caso concreto, com 4 alternativas, que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Aí são 9 e 10. Acredito que aí em 20 minutinhos seja um limite para vocês realizarem essa atividade no Google Classroom. Todo mundo recebeu a notificação aí? Sim. Então, vamos fazer isso. Vou dar 15, 20 minutinhos para vocês. Vamos realizar essa atividade e eu volto na correção e repito aqueles pontos da nossa aula e acrescento alguns. Perfeito? Uhum. Então tá, combinado. Vou aqui só fechar o vídeo para vocês ficarem mais à vontade. Qualquer coisa é só me chamar, estou por aqui.
22 de vocês já entregaram. Vamos ver, então, como que ficou. Bom, deixa eu ler para vocês aqui o enunciado para a gente dialogar sobre esse caso concreto. Ricardo assinou um contrato de locação na qualidade de locatário de um imóvel residencial. Felipe, locador deste contrato, requereu antes da assinatura do mesmo a inclusão de uma cláusula de arbitragem que foi aceita por Ricardo. Ou seja, o contrato de locação já teve a inserção de uma cláusula que foi, na verdade, ratificada pelas duas pessoas envolvidas no contrato, tanto Ricardo quanto Felipe. Ocorre que, no decorrer do contrato, Ricardo e Felipe apresentam um desentendimento pelo qual Ricardo, locatário, ofende a honra de Felipe, locador, chamando-o de idiota. Após o locador cobrar 3 meses de aluguéis não residenciais, ou seja, comercial, inadimplente, chamando no mesmo ato o locatário de caloteiro. Acionado o árbitro de nome Diogo para a resolução deste conflito, o mesmo profere a decisão arbitral de rescindir o contrato de locação e determinar ainda nesta mesma sentença arbitral que Ricardo, locatário, pague uma indenização a título de danos morais de R$10.000 a Felipe, além do pagamento dos 3 meses de aluguéis em atraso. Acerca do instituto da arbitragem, qual alternativa abaixo está correta? Nossa, ficou redundante aqui. Acerca deste caso concreto. Não, está feio isso. Deixa eu alterar. Ficou legal. Vou editar. Pronto. Melhor. O que concerne ao Instituto da Arbitragem, qual alternativa abaixo está correta acerca desse caso concreto? Vamos lá. Primeira opção. O árbitro teve razão de decidir, pois foi escolhido pelas partes envolvidas. Segunda opção. Não é admitida a arbitragem sobre contratos de locações. Terceira opção. Não poderia o árbitro condenar os danos morais, apenas os valores inadimplentes na locação. E a quarta opção, o valor de R$10.000 foi excessivo na aplicação da decisão arbitral. Vamos lá. A maioria de vocês foi na terceira opção. Vamos lá. A primeira opção, apenas 2, disseram o seguinte: o árbitro teve razão a decidir, pois foi escolhido pelas partes envolvidas. Lembrando, não é porque ele foi escolhido que ele poderá decidir qualquer direito. Somente o que? Conforme o artigo 1º da Lei de Arbitragem, direitos patrimoniais disponíveis. Então, a primeira opção está o quê? Incorreta. Temos que achar a correta isso. Vamos lá. Segunda opção, ninguém marcou. Não é admitida a arbitragem sobre contratos de locações. Sim, é admitida, sim, naquilo que for inerente a direito patrimonial disponível, ao objeto da locação, aos valores a título de locação, também está incorreta. Admite-se, sim. A terceira opção diz que não poderia o árbitro condenar os danos morais, apenas os valores inadimplentes na locação. Bom, essa é a opção correta, porque ela define exatamente o que preconiza a lei de arbitragem. Somente poderá ser objeto de apreciação daquele ato, de proferimento de uma sentença ou laudo arbitral, aquilo que for o quê? Patrimonial disponível. A honra de uma pessoa não será patrimonial disponível. Então, quando o árbitro condena, nesse caso concreto, em 10 mil a título de danos morais, ele está o quê? Ultrapassando os limites da arbitragem.
quando ele estipula assim, o pagamento dos aluguéis inadimplentes, os 3 meses, ele pode, porque aí é patrimonial disponível. Então, a terceira opção está correta. E a última opção, o valor de R$10.000 foi excessivo na aplicação da decisão arbitral. Nem que fosse 1.000, R$1, 1.000.000, não importa. Não cabe ao árbitro qualquer condenação a título de dano moral, que não é patrimonial disponível. Então, temos aqui a terceira opção como a opção correta para o nosso caso concreto, para a nossa atividade do dia de hoje, atividade que versa sobre a lei de arbitragem. Deixa eu ver, tem algum colega aqui chamando, desculpa. Alex, pois não? Só para acrescentar aí, professor, que até num juízo criminal, essa injúria recíproca aí não gera indenização. Existem aí umas questões que envolvem o processo penal, e a sentença ex-delito, ela pode até incidir em uma condenação pecuniária, mas eu não quero entrar nesse mérito não, Alex, porque aí, na verdade, já foge um pouco da minha alçada e até da minha capacidade técnica. Vamos já. Mais algum colega quer se manifestar, por favor? Não? Sobre o Instituto... Ana, pois não? Professor, Oi. se fosse por outro motivo, ele poderia decretar a multa? Ana, desculpa, o seu áudio não está A saindo. Carmen, desculpa. Desculpa, Carmen, perdão. É que está muito ruim o áudio. Vamos lá. Tenta de novo, por favor. Se fosse por outro motivo, que não o dano moral, ele poderia decretar a multa? Vamos lá. Se fosse outro motivo que não o dano moral, o árbitro poderia condenar a título pecuniário? Por exemplo, imagine que na locação... Vamos lá. Carnaval. Vou dar um exemplo do carnaval aqui. O carnaval é um momento muito propício a contratos de locação não serem respeitados. Já viu aquele contrato de locação para veraneio, carnaval, onde o locador estipula só podem ter 10 pessoas no local. Não pode ter animal de estimação, um exemplo. Aí, quando você percebe, no carnaval, as 10 pessoas transformam em 50. Isso é uma infração contratual? Sim. É um descumprimento de uma obrigação daquele contrato que estipulava o limite de pessoas? Sim. Poderá, então, o árbitro condenar o locatário que descumpriu aquela cláusula, inclusive em uma punição pecuniária, caso essa quantidade de pessoas tenha causado algum prejuízo material ao locador? Pode sim, cara. O que não pode é prejuízo a título de danos morais. Por exemplo, se os 50 aí quebraram uma parte do banheiro, ou derrubaram o portão, ou racharam a piscina, que seja, é um prejuízo material. Aí trata-se o quê? De direito patrimonial disponível. Aí sim poderia o árbitro apreciar e condenar o próprio locatário que alugou o imóvel, sabendo, tendo ciência da proibição de número acima de 10 pessoas, colocou 50 e causou um prejuízo material. Aí poderia sim, Carmen. Tá bom, obrigada, professor. Nada. Luana, pois não? Você falou que ia falar comigo? Oi, professor. Boa noite, tudo bom? Tudo jóia. Deixa para o final da aula, porque é um assunto que nem versa sobre a matéria, tá? Claro. Mas é de interesse da turma. Sim, por favor. Eu queria tirar uma dúvida contigo, só no finalzinho. Tá, claro. Deixa eu ver aqui. Obrigada. Mais algum colega queira fazer algum questionamento sobre a aula de hoje, sobre o exercício? Por favor, fique à vontade. Ninguém? Não. Bom, então, posso passar a palavra para a Luana? Sim. Perfeito. Luana, por gentileza, fique à vontade.
Plaza, em relação ao TCC, o que acontece? Na aula da professora Flamer, foi na quinta-feira passada, ela conversou conosco e nos disse que haveria uma reunião hoje para vocês definirem essa questão do TCC, porque esse TCC, essa disciplina, ela saiu da nossa grade, né? E nós estamos ansiosos, querendo saber qual o desfecho, o que a instituição definiu. Bom, vamos lá, Luana. Na verdade, ela saiu da grade como disciplina e passou a fazer parte de atividade extracurricular. E causou em todos nós até uma certa estranheza, uma vez que se fosse, tem algum colega com o som aberto aqui. Já achei. Pronto. E aí, Luana, se fosse uma disciplina como era anteriormente, que estivesse na grade, vocês teriam um horário durante a semana para com a professora regente da disciplina e teriam a continuidade daquela orientação metodológica para a confecção do TCC. E a orientação de conteúdo, ela permaneceria com o professor que vocês escolheram e que deu aceite para caminhar junto aí ao tema de vocês. Com essa questão, nos reunimos hoje às 3 horas da tarde e, de fato, estamos aí vendo uma forma de que vocês, e não serão prejudicados, podem ter certeza quanto a isso. Eu, a professora Flávia, a professora Lúcia Baroni, nos reunimos hoje para falar estritamente de pautas, e essa foi uma, e parece que tudo será definido, estamos só aguardando o ok da nossa matriz lá em São Paulo, para que, ainda que seja fora do horário, que essa orientação seja, sim, concedida a todos vocês, para que a gente continue aquele trabalho que foi iniciado. Então, Ana, eu queria te deixar muito tranquila, e os demais colegas, porque terá uma continuidade, sim, daquilo que vocês iniciaram. Eu sei que a professora Flamer deu um recado a vocês, e ela com toda a razão, até porque ela saiu vamos dizer assim, da gestão da disciplina, e retiraram, e ela não tinha como ser responsável, e não é ainda. Mas nessa reunião de hoje, ficou acordado entre nós que iremos dar continuidade. Só não poderá ser no horário das aulas. E aí vamos ter uma outra questão a ser resolvida sobre qual horário, se vai ser virtual, enfim. Mas eu quero que vocês fiquem despreocupados. Tá. Como ela saiu da grade, agora a minha questão é quanto à questão da cobrança em relação à rigidez do trabalho, né? Que saiu agora como disciplina e entrou como atividade extracurricular. Sim. Vocês falaram a esse respeito? Sim, claro. Porque eu acho que tem que flexibilizar a coisa. Tem até uma colega que ela entrou em contato comigo, a Perla. Ela comentou que numa faculdade houve algo semelhante nesse sentido e que a faculdade ela flexibilizou esse trabalho de conclusão de curso por um parecer jurídico de, se não me engano, 10 laudas. Eu acho que ficaria mais justo, né? Até porque quando a gente, caso essa questão da regência, da disciplina, digamos que a professora Flamer possa nos lecionar essa disciplina aos sábados, mas aqui as pessoas, às vezes, muitos dos colegas já têm compromissos aos sábados. Esse ano, assim, muitas pessoas vão fazer o exame da ordem, já se comprometeram com o cursinho, né, preparatório, e tem seus outros compromissos também. Aí, assim, eu achei uma sugestão muito bacana da colega. Estou até passando para você, para de repente você conversar, para tentar flexibilizar essa questão, tendo em vista que não vai ser mais, não é uma disciplina mais cobrada na grade, e sim uma atividade extracurricular. Aí eu acho que não iria prejudicar, né,
os colegas, né? E já que a instituição, desde na nossa matrícula lá na nossa grade de 2018, tem até a grade impressa, estava na nossa grade essa disciplina e de maneira unilateral, sabe Deus por quê, retiraram essa disciplina, né? Aí eu acho que não ficaria injusto para ninguém fazer dessa forma. Assim, uma sugestão da colega que eu achei muito, muito viável. Aí eu queria pedir ao senhor, caso o senhor também concorde, de repente conversar isso com a diretora Lúcia, de repente com a professora Flamer, tentar uma maneira de flexibilizar e não prejudicar ninguém. Sim, Luana. A questão do critério de como serão avaliados os TCCs, até mesmo a questão da apresentação, isso vai ser ainda discutido, porque com toda certeza eu posso te afirmar que o critério tem que ser proporcional ao serviço que vocês estiverem recebendo. Então, claro que se tivesse uma disciplina em sala de aula, como era programado por nós, seria uma forma de cobrança. Dessa maneira que a gente vai ter que adaptar, flexibilizar, de fato, não poderemos ter, isso aí é uma questão de bom senso, o mesmo critério rígido que tínhamos anteriormente. Isso aí é muito natural, você não tenha dúvida que isso foi falado também, inclusive pela professora Flâmia, que iniciou essa argumentação e com toda a razão que assistiu a ela. Quanto a isso, vocês podem ficar despreocupados, mas antes mesmo do desfecho, a gente vai dar uma notícia para vocês, informando aí se for uma modificação, como será, mas certamente o critério tem e será proporcional à forma que a gente estiver oferecendo a vocês. Isabelle, pois não? Plaza, eu tenho uma dúvida sobre a flexibilização das horas complementares. Porque devido ao Covid, a gente ficou 2 anos aí impedidos de fazer certas coisas, entendeu? E a regulamentação, ela não deixa que você faça, por exemplo, 200 horas de uma coisa só, com palestras e etc. Entendeu? Aí eu queria saber se vai haver uma flexibilização também, ou a gente vai ter que correr loucamente agora para isso. Então, até o presente momento, não houve a renovação daquela norma flexibilizada como foi para as turmas que concluíram no ano passado. Mas isso está em discussão, isso vai também ser deliberado aqui na instituição, pelo nosso Conselho de Ensino Superior, e eu, particularmente, já tenho minha opinião formada, e não precisa você ou qualquer outro colega me pedir ajuda, falo com muita tranquilidade. Eu acho que é uma questão de bom senso, porque vocês também tiveram aí esse período de pandemia que atrapalhou muito a realização de eventos presenciais, até mesmo a ida de vocês a órgãos públicos que pudessem dar essa contrapartida de horas complementares. Então, quanto a isso, eu continuo aqui pensando da mesma forma que vocês, mas ainda não posso declarar que está definido. Eu acredito muito que permaneça. Dessa forma como as turmas do ano passado tiveram o mesmo, vamos dizer assim, benefício. Entendi, obrigada. Nada, minha querida. Demorou muito para falar hoje, Isabelle. Estava com saudade de você. Professor, outra coisa também, em relação a essa questão do trabalho de conclusão do curso. Também eu acho justo que, tendo em vista esse novo quadro, né, que a gente não apresente esse trabalho perante uma banca. Eu não acho justo, não. Eu acho que seria uma injustiça se mantivesse essa apresentação. Entende? Porque eu acho que vai ficar... Tem alunos que eles vão sentir muita dificuldade em formular o trabalho. E tem, assim... E a questão de apresentar também. Já até uma coisa que eu já tinha até falado nos tempos anteriores. Tem muitas pessoas que ainda têm muita dificuldade, muita trava em relação a se manifestar, né? A linguagem.
vergonha, timidez, enfim. Mesmo sabendo que se a pessoa for seguir, trilhar por esse caminho da advocacia, ela precisa fazer valer muito a oralidade, né? Ela vai ter que discorrer em audiência, ela, de vez em quando, ela vai precisar despachar, ela vai precisar ir a cartório para falar com as pessoas, para pedir, né, andamento, enfim. Mas nessa questão da pandemia, eu acho muito complicado alguns colegas conseguirem se desenvolver, até porque está com atividades remotas ainda, né? Bem no início da faculdade houve alguns trabalhos, a professora Lúcia até fez uns trabalhos de júri simulado. Isso, aquilo ali já dá uma ajudada para a pessoa dar uma destravada, mas com a pandemia isso ficou muito difícil. E pelo computador, professor, querendo ou não, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que a gente está presencial, né? Então, de repente, seria um outro ponto que deveria ser discutido nesse sentido. A não apresentação do trabalho e só entregar como a disciplina se transformou numa atividade extracurricular, que os alunos fiquem obrigados a entregar esse relatório, lá, essas laudas, esse parecer, enfim, seja lá qual vai ser o nome do documento que vocês vão determinar que nós façamos, entendeu? Então assim, Luana, eu não tenho hoje como te responder, que estamos dependendo ainda de definir a questão do TCC. Após a definição de como será o TCC2, que é o trabalho de conclusão de curso definitivo de vocês, aí nós vamos entrar nessa discussão de como será essa forma de avaliação, que não depende também de mim, e sim daquele professor que ficar responsável. Mas, nesse momento, Ana, eu não tenho como te responder. Mas, certamente, isso aí vai entrar em discussão e também, assim como eu falei do bom senso quanto às horas complementares, é óbvio que o bom senso também deverá ser o critério para a escolha de como será realizada a entrega do TCC. Deixa eu ver aqui. Fabiano, por favor. Depois a Isabel. Primeiro o Fabiano. Vamos lá. Professor, boa noite. Só para complementar o que as colegas disseram aí anteriormente, tirar uma dúvida com o senhor. Ano passado, eu fui naquela semana jurídica lá fui na OAB e assisti virtualmente. Sim. Por exemplo, eu consigo solicitar horas complementares dessas palestras que eu assisti virtualmente e, tipo assim, se for o caso, é melhor já fazer a inclusão dessas horas ou esperar a faculdade decidir? Se vai poder colocar tudo numa coisa só, se vai ser diversificado? Sim. Fabiano, eu acho que o quanto antes você puder juntar os certificados que você possuir, mais fácil ficará para o setor da faculdade, a Ravine, e ela já vai analisando, e se tiver faltando alguma coisa, você será avisado antes do fim do ano. É mais prudente. E quanto ao certificado, sim, aquela semana que você assistiu, concede também horas complementares. Eu até pediria o favor a Luana, inclusive acho que hoje ou ontem a gente conversou a respeito, e ela tem um e-mail específico aqui da ESA, da OAB de Campo Grande, a nossa Escola Superior de Advocacia, para a qual você envia o e-mail e lá é conferido se você estava inscrito ou não, se participou, e será emitido o certificado de maneira virtual, assinado digitalmente e encaminhado ao seu e-mail. Luana, se você quiser fazer a gentileza, coloca no grupo da turma, encaminha para os colegas o e-mail da ESA. Professor, não, eu não tenho esse e-mail. O senhor pediu para mim para fazer uma listagem dos alunos que fizeram, que assistiram, e eu te mandei esse via e-mail e te mandei via WhatsApp, só que o WhatsApp não estava abrindo, que era um arquivo do LibreOffice. Aí até perguntei se pelo computador, se esse arquivo estava abrindo para você. Se não estiver abrindo,
Amanhã eu transformo ele em PDF e te envio. Não. Aí todo mundo colocou nos grupos, aí as pessoas forneceram o seu nome completo, e-mail e a matrícula. Perfeito. Eu tenho esse e-mail, professor. É porque eu não mandei, porque eu não sabia em qual e-mail que eu tinha me cadastrado aqui, porque eu tenho 2 telefones. Aí Tranquilo. eu mando para esse e-mail o dia da palestra que eu assisti, né? O dia, qual era o palestrante, não é isso? Tem que colocar. Olha só, Fabiano, Luana, eu acabei de enviar para o teu WhatsApp o e-mail ESA Campo Grande, de cabeça que eu não sei, que é tanto e-mail, esacampogrande@oabrj.org.br. Esse é o e-mail oficial da Escola Superior de Advocacia, inclusive para inscrição nos eventos presenciais, começam amanhã, vamos ter terça, quarta e quinta, 3 eventos presenciais, sempre às 4h, e também é o e-mail que vocês podem solicitar diretamente a emissão do certificado digital. Mas a Luana fez a gentileza de me enviar uma relação, e nessa relação, claro que facilita muito. Eu encaminho para minha secretária na OAB, e ela mesmo confecciona os certificados e encaminha para todos vocês. Mas fique à vontade, caso prefira, Luana, pode até disponibilizar no grupo de vocês esse e-mail direto da ESA, que é o próprio e-mail que está lá na divulgação da nossa Semana Jurídica, que começa amanhã. Tá bom, obrigado, professor. Um abraço, Fabiano. Isabelle, de novo, pois não? Vamos lá. Lázaro, você tem alguma ideia de tempo, assim, quando essas questões vão ser resolvidas? Porque a gente, que é aluno, também precisa se organizar. Entendeu? Se a gente for dispor sempre da boa vontade da faculdade, realmente a gente vai ter vários problemas aí. Não, sim. Isso é uma questão que tem que ser resolvida logo no início que voltar aí do carnaval. Não pode ficar postergando. Certamente, na semana de retorno aí, pós-carnaval não, né? Pós-recesso aí desse período, a gente vai ter definição para vocês. Podem ficar despreocupados. Tá bom, muito obrigada. Beijo. Vamos lá. Por favor, mais alguém que queira se manifestar? Por enquanto, não tem nenhuma dúvida, mas não. Mas, assim, de qualquer forma, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Aí a galera que está aí no grupo, que está no grupo não, que está na sala de aula, aí avisa para os seus grupos aí de trabalho, que às vezes nem todo mundo entrou, né? Eu estou vendo aqui que tem pouco mais de 30 pessoas, né? Nossa turma é muito maior que isso. Sim, aí sim. Quem puder já ir passando para os colegas, tá? Aí é bom que a informação fica certinha e a gente aguarda, né? Se é o resto, esperar um pouquinho. Depois de carnaval, eles vão apresentar essa solução para a gente. Perfeito, Ana. Obrigado, como sempre, por tudo aí, pela sua gentileza, sua presteza junto aí à instituição. Mas, enfim, vamos tentar aí. Eu estou falando depois do carnaval, mas a semana não acabou. A gente está todos os dias aí tentando logo uma solução imediata, mas, infelizmente, são coisas que sempre dependem da gente. Se depender Sextou vai ter aula? Sexta vai ter aula? Já Claro tá liberado já para... Claro que vai ter aula. Mentira! Socorro! Valeu, professor. Obrigada. Boa noite. Seja, Ana. Boa noite. Enfim, meus amigos, então, vou me despedir de vocês, desejando aí a todos uma boa noite, que descansem. A semana está começando. Sexta-feira tem aula de ética profissional. Não esqueçam, não me deixem sozinho aqui na véspera de carnaval, pelo amor de Deus. Enfim, qualquer coisa, estou à disposição. Amanhã estarei presencialmente também. Eu vou até passar para os representantes os meus horários. Inclusive, eu disponibilizei 2 dias da semana que eu irei ficar virtualmente na plataforma Zoom para atender os alunos, porque muitos preferem me procurar pelo telefone e acaba, às vezes, eu não consigo dar tanta atenção. Vou passar para os representantes meus horários
presenciais e virtuais para atendimento de todos vocês. Tá bom? Tá bom, professor. Valeu, noite. professor. Obrigada. Boa noite. Um abraço. Valeu, professor. Obrigado. Boa noite aí. Até a próxima. Até a próxima.